Divirta-se. Divirta-se. Cultura é divirta-se. Olá, seja bem-vindo ao Divirta-se, o seu podcast de cultura do Jornal Estado de Minas. Hoje estou aqui mais uma vez com o Lucas Lana. E aí, Lucas, tudo bem? Joia. Lucas é o repórter de cultura do Estado de Minas, presente sempre aqui no Divirta-se. E hoje vou falar do meu tema favorito, né, Lucas? Cinema. Estou aqui com a minha blusa do companheiro Ziga Vertov, sempre para homenagear as pessoas que fazem cinema. A gente sempre tenta falar de temas variados aqui. E hoje a gente vai falar de cinema independente feito em Minas Gerais. E eu tô aqui então com Felipe Canedo. Felipe, seja bem-vindo ao Divirta. Prazer estar aqui, Otávio. Obrigado. E Lara de Paula. Seja bem-vindo, Lara. Obrigada. Eles vão lançar nesse fim de semana o Palimpsesto, um documentário, né, que vai sair no Fórum Doc. Fala um pouquinho desse filme então, Felipe, pra gente começar esquentando aqui o Divirta-se dessa semana. Palimpsesto é um documentário criativo. Às vezes as pessoas costumam perguntar isso pra gente, né? Se é documentário ou é filme? Sacanagem. Pois é. Mas é um filme que a gente fez sobre uma história super trágica, né? Que é um incêndio que aconteceu na Reserva Técnica do Museu de História Natural da FMG, onde ficava uma das coleções mais importantes de história pré-colonial da América Latina. E então a gente fez esse filme durante 4 anos, ficamos trabalhando, acompanhando todo o resgate da coleção, o que foi um trabalho super difícil, acho que Lara pode falar melhor que eu sobre isso, mas que era uma escolha, né, do que ia ser descartado, o que era lixo e o que ia ser guardado, sendo que tinha sepultamento lá de humano de quase 10 mil anos atrás. Então Caramba. tinha muita coisa. E aí era uma coisa de ficar catando, assim, sabe? E a gente acompanhou esse drama, assim, de pessoas que trabalharam lá há muitos anos. Tem gente que dedicou a vida a essa pesquisa e de repente tem esse incêndio. E isso em 2020, 2 anos depois do incêndio do Museu Nacional, né? Então a gente chegou lá para fazer um registro e ficou muito impactado, assim, se apaixonou por esse trabalho, por essa história e acabou fazendo um longa. Ah, bacana. Lara, você quer falar um pouquinho, então, pra gente desse processo, né, de como foi, talvez até um pouco, assim, as causas do incêndio, mais ou menos, o que você sabe, e como que foi esse processo de restauração, por favor? Bom, para mim foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já tinha experienciado enquanto arqueóloga, né? Eu já estava estudando na UFMG desde a graduação e a gente tem muito costume na arqueologia de escavar o sítio, mas não a reserva técnica. Então, foi completamente inédito para a gente essa experiência de ter que aprender como lidar com aquele contexto. A gente tinha uma ajuda das pessoas que tinham sido voluntárias no Museu Nacional, né? A nossa equipe era toda de pessoas voluntárias também, porque a gente estava na época do Covid-19. Então, era muito difícil fazer os turnos e conseguir pessoas que estavam, né, aptas também a poder ir fazer o resgate. E com essa ajuda do pessoal do Museu Nacional, a gente conseguiu ter um norte, mas, de uma forma geral, foi muito sui generis o tanto de coisas que tinham misturadas que a gente não tinha ideia que se misturariam, né? Os ossos, eles deterioraram muito, alguns deles viraram pó. A gente tinha uma mistura ali que, inclusive, remete ao nome do filme, né? Que é Palimpsesto, justamente por ser essa mistura toda de tempos, de coisas, de espaços, que a gente não consegue nem definir exatamente qual coisa era. Mas era um trabalho que era feito com muita seriedade e principalmente com muita paixão de toda a equipe, porque como o Lipe tinha mencionado, né, a gente tem professores que a colher de pedreiro que eles usaram para escavar o sítio foi a mesma que eles usaram para escavar a reserva técnica. Então, isso foi muito emocionante para muitos de nós. A gente tinha ali uma parte considerável do povo de Luzia também, né? Então... Que é a ossada que foi encontrada em Lagoa Santa, né? Isso. E aí a gente tem, né, populações de, como o Lipe tinha mencionado, 10, 12 mil anos. A gente tinha muitos restos faunísticos, a gente tinha corda, também tinham as outras coleções de reserva técnica, né? Então,
as aves, a coleção malacológica de conchas, as penas, a coleção do Vale do Jequitinhonha, que a gente perdeu, uma coleção etnográfica também. Então, foi um momento em que a gente teve que, ao mesmo tempo em que a gente era muito apaixonado com a arqueologia, a gente estava muito triste fazendo, porque não era algo que a gente tinha sonhado escavar em nenhum momento. Foi muito bom que o filme tenha acontecido, porque ele ajudou a gente também a ressignificar essa narrativa, enquanto tempo do que a gente queria que ficasse registrado. Legal, no cinema com esse papel de arquivo, né? Total. Duas perguntas que eu queria fazer. Uma que o Otávio até citou, que é a causa do incêndio. O que foi? Ah, pois é. Então, a gente... O filme fala um pouco disso também, né? A gente chega num pedaço dele que fica essa dúvida. Então, também não vou... né, não precisa dar o spoiler. Um grande spoiler. Mas a gente tem... o que eu posso dizer é que, no início, era um mistério para todos nós, né? A gente teve uma circunstância onde, no dia seguinte, já tinha sido... Quando foi identificado o incêndio, ele estava ocorrendo, foi contido, e aí a estimativa era de que ele tivesse acontecido por uma meia hora, né, uns 30 minutos. Então, foi uma coisa assim, impressionante para a gente também, mas é porque a forma como a gente acondiciona os materiais, né, na caixa de polietileno é extremamente inflamável. A gente acabou tendo, né, esse boom que fez com que o fogo comesse as coisas muito rápido. E a outra é o que perdeu e o que perdeu mesmo, assim, e o que recuperou. E recuperou mais do que perdeu? A gente perdeu... Deixa arqueólogo. Olha, algumas coisas a gente entende que elas sofreram transformações incontornáveis. A gente tem uma perda, principalmente no que tange a quantidade de informações que a gente pode retirar desse material. Porque, enquanto arqueólogos, a gente faz o possível para preservar ao máximo o contexto, para permitir que, adiante, quando a gente tiver outras tecnologias menos nocivas ao material, que eles possam ser estudados com um menor impacto. Então, tudo estava guardado da forma mais delicada possível e com um incêndio, coisas revirando, prateleiras caindo. Tinha algumas amálgamas que a gente não conseguia diferenciar o que era vidro, do que era ferro, do que era parede, do que era osso. Então, muita coisa foi descaracterizada profundamente. A gente tem, enquanto remanescentes daquilo que o acervo do museu consegue manter intacto, uma grande sorte que foi alguns exemplares de pessoas que estavam antes na reserva técnica, mas que foram para a exposição. E aí, por estarem na exposição, né, a gente tem Nimu, que é uma criança que foi sepultada num casco de árvore e que, lá da região de Diamantina, que está sendo pesquisada, inclusive, por uma arqueóloga indígena também, e que só se salvou porque foi para a exposição, né, e não estava na reserva técnica. Além disso, a gente tem também alguns exemplares também do povo de Luzia que foram para a USP para serem estudados por outro laboratório. Então, esse material a gente conseguiu manter. No mais, tudo foi profundamente impactado, se não com a fuligem, com o reviramento de todas as coisas, infelizmente. Entendi. Eu queria falar um pouco do aspecto pessoal de vocês nesse envolvimento, né? Você é arqueóloga. Como é que foi quando você recebeu a notícia que o museu tinha pegado fogo? Como é que você ficou sabendo? Você já correu para lá? Conta um pouquinho desse momento, que eu sei que não é fácil, né? E é difícil lembrar depois de tanto tempo também, porque 4 anos produzindo o filme, né? Também foi muito emocionante vê-lo de volta para retornar a esse espaço-tempo também. Eu estava passando a quarentena sozinha no Floresta, que é muito próximo do museu, e eu recebi a notícia através dos meus professores, né? A Mariana Petri Cabral, que é uma arqueóloga que também está presente no filme, ela mandou uma mensagem para a gente e eu tinha ficado muito impactada porque a primeira coisa que eu lembrei foi justamente do Museu Nacional e do tanto que foi
assustador, doloroso e frustrante acompanhar uma noite inteira de uma história, né, de tempos incontáveis sendo queimada. Isso me causou já um grande gatilho, assim, mas ela foi ágil em me explicar o que estava acontecendo e que já tinha uma contenção, porém que a gente não fazia ideia do tanto do quanto que poderia. Aí no dia seguinte foi organizada essa equipe de voluntários, porque, como eu mencionei, né, devido à pandemia, a gente precisava. Muitas pessoas queriam ir, muitos arqueólogos, né, muito mais experientes, mais velhos, com uma relação profunda também com o acervo, mas eles eram um grupo de risco. Então, a gente fez uma escala primeiro. Quando eu fui liberada para poder entrar, né, tinham poucos colegas ainda, porque eles foram liberando, né, primeiro as pessoas que já tinham experiência com o campo, depois pessoas que não tinham mais. E aí, então, logo no primeiro dia eu já consegui ir. Foi muito impressionante para mim o cheiro de fuligem, tanto que as coisas ainda eram quentes, mesmo tudo tendo sido molhado. E a rapidez com a qual o fogo transforma todas as coisas, né? Isso, acho que ficou muito chocante para a gente que foi lá ver e que já tinha visto aquele espaço inteiro, né? Para nós foi uma tristeza muito grande, porque a gente tinha construído a reserva técnica há pouquíssimo tempo. Ela estava há menos de um ano em funcionamento, salvo engano. Teoricamente era o lugar mais preparado, assim. E que ele tinha menos chance de queimar, inclusive. Que loucura. Que tinha ar-condicionado, tinha sistema de incêndio. Mas foi não foi, pelo visto, não foi um descaso. Porque o do Museu Nacional foi um descaso do próprio museu. Da continuidade do incêndio. Exatamente. Eu quero entender isso. Isso é um spoiler, cara. Mas é porque... Não, mas a gente pode... Isso foi, inclusive, uma coisa que a gente discutiu na muito verdade, no antes roteiro. eu queria que você respondesse o que eu perguntei. Como é que você foi parar lá? Você viu que o negócio pegou fogo, pegou uma câmera e foi filmar? Qual foi o seu? Foi um convite que fizeram pro Bola, que depois fez assistência de direção do filme. Luiz Malta, que a gente chama de Bola. Eu ia te perguntar antes quem é o Bola. Aí o Bolinha me chamou e chamou o André, que é o outro diretor. E a gente foi lá fazer um registro. Isso foi um convite do Núcleo de Antropologia Visual. Isso bem durante o dia, já na semana? Não, isso foi ou uma já semana depois. Uhum. E aí a gente chega lá, eu não conhecia o André, que é o outro diretor. A gente se conheceu lá. E a gente foi fazer esse registro, mas assim, não era para fazer um filme. Era só pra gente registrar, né, pra ter... Porque foi um negócio, assim, devastador, né? E aí... Nesse dia que a gente foi lá, a gente começou a filmar, assim, meio sem saber o que a gente estava fazendo, sem equipamento direito, e a gente saiu depois, e todo mundo trancado em casa na pandemia, assim. A gente saiu de lá, ficou conversando, fomos tomar uma cerveja, e aí a gente já começou a pirar, assim, não, a gente tem que fazer um filme sobre isso. Esse negócio... A gente chegou lá, cara... E a gente viu esse processo todo do lugar mudando, assim, porque chegou as coisas tudo caídas, um monte de telha, aí tinha um crânio, assim, na entrada, que a gente ficou impactado, assim, né? Caramba. E era, cara, um crânio de 10 mil anos. Sim. E aí a gente ficou assim, pô, como é que a gente filma isso, né? Assim, a gente começou a achar meio desrespeitoso com aquela pessoa sepultada ali, sabe? Sim. Como é que a gente vai mostrar isso no filme? E aí... Fomos acompanhando, assim, a gente foi voltando meio sendo, talvez cativado, assim, chamado por aquele negócio. Porque a gente estava em casa também, naquela angústia da pandemia, a gente vê essa tragédia e a gente começa a se encontrar lá. E aí a gente começou a ir várias vezes, assim, e passava o dia lá com o pessoal que estava fazendo o resgate, sabe? Até que uma hora a gente falou, não vamos fazer um longa. E a gente foi assim... Eu lembro que eu brincava com os meninos que a gente tinha que fazer 40 diárias. A gente tinha que filmar, assim, pelo menos 40 dias lá. E aí, no final, acho que nós fizemos. Mas era muito, assim, que a gente foi várias vezes, a gente ia... Tinha dia que a gente filmava e não tinha nada, assim, não entrava nada pro filme, sabe? E tinha dia que a gente filmava 5 horas, e aí, sei lá, pegava a reunião dos professores... E aí foi isso, foi tomando forma, assim. Depois que a gente filmou muito, a gente resolveu fazer um roteiro. Aí nós chamamos a Lara.
Ah, legal. Mas, vamos falar então dessa pergunta do Lucas, né? Sem dar o spoiler do filme, mas só entendendo aí. Contextualizar minha pergunta, porque assim, quando teve a notícia, né, do Museu Nacional, acredito que vocês também compartilharam desse sentimento, e da Cinemateca também, do incêndio da Cinemateca em São Paulo, a primeira coisa que me veio foi revolta, de tipo assim, gente, memória que a gente tem sendo queimada. Como que deixaram isso acontecer. Exatamente, né? E depois as investigações foram mostrando que foram, assim, várias negligências mesmo dos poderes, né? Não só um único poder, mas na esfera estadual e federal e tal. Isso que eu queria chegar no daqui. Foi algum tipo de negligência ou fatalidade? Então, a gente sabe assim que o orçamento da UFMG nos últimos de 2010 até 2020, ele cai quase 60%. Então, assim, talvez esse Isso seja já um motivo, pode, né? Assim, mas a gente ficou muito nesse processo, depois de escrever o roteiro, pensando se a gente tinha que apontar o dedo, assim, falar quem que é o culpado disso, sabe? Porque foi uma coisa que aconteceu, assim, um imprevisto, né, do acaso ali, que o sistema, inclusive, não estava funcionando no dia, por acaso, pegou fogo, queimou. No lugar que, teoricamente, era o mais preparado, pois né, e onde estavam as coisas mais importantes. E nesse momento de pandemia, inclusive, que a gente estava com muita raiva do governo, né, Sim. pela negligência. Então a gente ficava assim, pô, mas a gente tem que falar mal desse governo, porque é culpa do governo também. Mas depois a gente foi chegando a essa conclusão, assim, né, de que não era a função do filme dizer isso, entregar, assim, falar, o culpado é esse, sabe? Eu acho que a nossa intenção era mais fazer a gente pensar sobre isso, assim, como a gente lida com a nossa memória, né? Como você tem um sepultamento humano que está ali enterrado há 10 mil anos, você desenterra essa pessoa para estudar e deixa queimar. Ela não fica nem 80 anos dentro de um lugar. É verdade. Ela não ficou 40 anos. Cara. Eu queria que você me falasse um pouco qual que é a função de um museu de história natural, porque além dessa coisa do registro, mas eu que não sei nada sobre isso, queria que você falasse um pouquinho qual é a função de um museu, assim, na sua visão como arqueóloga. Eu acho que entre os meus pares, isso deve dar um pano para manga para fazer 5 congressos. Imagina. Mas do que eu posso falar, né, do IMP, do Instituto do Meu Pensamento, eu consigo dizer que um museu, ele tem 2 funções primeiras para mim. Uma é de salvaguardar o patrimônio, e isso seria zelar por ele, cuidar dele, colocar uma roupinha para ele não pegar muita poeira, ir trocando ele nas exposições. Mas só guardar as coisas por si só não é suficiente. Então, o segundo e talvez mais importante motivo de um museu existir, não só um de história natural, mas todos os museus, é para poder fazer a correlação entre as temporalidades. Entre as temporalidades de quem viu um pedaço daquilo que já está lá, que é mais velho, entre as crianças que estão chegando agora e que não viram nenhuma daquelas coisas, entre as pessoas jovens que estão estudando aquilo, né? A ideia desse espaço é que ele continue sendo vivo na medida em que ele está tentando aproximar os indivíduos à interação do que é o conhecimento da espécie, né? Então, o que nós, enquanto pessoa, a gente pode se conectar. Nesses espaços, a gente se sente mais parte, na minha opinião, de um coletivo, né, de humanidade, do que essa sensação que eu acho que o resto da sociedade atualmente ela nos empurra de uma certa forma para esse individualismo e essa sensação de que a gente é sozinho, que a gente é muito diferente, que a gente não é igual mais nada. E aí, quando a gente olha, né, uma agulha de osso de 800 anos atrás, a gente pensa, poxa, né, um objeto que ele está falando também sobre um movimento de atar, sobre um conhecimento, saber fazer. Então, eu acho que o museu ele é o espaço onde a gente pode aflorar a criatividade, de construir coisas no futuro mediante a criatividade alheia do que já foi,
né, construído até agora para a gente ser pessoas. Que ótimo. E a função do filme, Felipe, de fazer esse filme, tem alguma função? Acho que a gente pode começar por aí. Nossa. Isso é uma pergunta complexa. Filme tem função? A gente pode começar por essa premissa. E aí depois... O seu filme tem função. E aí esse filme, né, o de vocês, teria alguma função próxima a essa que ela falou, na sua opinião? Nossa, essa também é uma que a gente poderia derivar muito, mas assim... Do IMP no também. No meu instituto também, eu acho que tem, cara. Eu acho que arte tem função. E eu acho que o filme tem função também. Não necessariamente é uma função didática, panfletária, que a gente tem que ensinar, que a pessoa que assistiu o filme tem que aprender alguma coisa, sabe? Ou que a pessoa tem que se divertir também. Não sei. Não necessariamente o filme tem que ser entretenimento, né? Mas esse filme especificamente, eu acho que ele tem duas funções que eu acho que são importantes, assim. Uma é o registro desse acontecimento trágico. Talvez uma reflexão sobre isso que aconteceu, que a gente viu acontecer no Museu Nacional, aconteceu de novo aqui, aconteceu na Cinemateca, e a gente foi pesquisar quando a gente estava fazendo o roteiro, e isso acontece no Brasil, assim... Museu de Língua Portuguesa, São a Paulo, lista é enorme, assim, de ano em ano, de 2 em 2 anos, queima algum espaço de guarda, assim, de memória, né? Então, é um jeito de pensar sobre esse acontecimento, e acho que de uma forma mais ampla, de pensar sobre memória, como a gente lida com memória, como a gente constrói a nossa memória e a nossa identidade também, eu acho, né? Porque não é também um acervo qualquer que queimou, né? É um acervo de história pré-colonial. Então, antes da invasão europeia, antes da chegada aqui desses povos, essa história que inclusive a gente pensou muito nisso, né? A gente conversava muito sobre isso, assim, qual que é a função da arqueologia. Porque se ela nasce dessa culpa, né? Se ela é uma ciência que nasce da culpa europeia, assim, de pesquisar esses povos que a própria colonização extinguiu. Uhum. Então, eu acho que também ele tem essa função, assim, eu acho que mais pra gente, assim, do que talvez pros europeus, sabe? Os europeus não estão interessados nisso, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, assim, como latino-americanos, né? O que isso significa? Recentemente teve aquele roubo do Louvre, né? E acho que a gente pode falar um pouco disso, porque está sendo muito falado isso. E aí muita gente falou assim, né? Quem rouba, quem roubou, né? O ladrão que rouba ladrão, pois é. Nesse caso, você vê alguma relação, Lara, nesse sentido, assim, não desse museu ter praticado roubos da mesma forma, né? Mas assim, mas nesse sentido, quando você falou, por exemplo, as peças que viajaram, se salvaram e tal, o que você vê, assim, do aspecto, isso até que ele falou um pouco, assim, dessa culpa, desse apagamento que a gente já faz naturalmente, né? A gente, se pegar nossos sobrenomes, raramente vai ter um indígena, raramente vai ter um sobrenome latino, efetivamente, e a gente está sempre nessa... Tô aqui falando também um pouco de cabeça, né? Mas já existe um apagamento normal. E aí o museu entra para tentar aplacar isso, e aí o museu pega fogo. No caso do Louvre mesmo, como que você viu, por exemplo, porque eu tô fazendo uma pergunta muito doida aqui, mas... Tô gostando. Como que você viu o roubo lá do Louvre e de que forma você acha que isso conversa com esse maltrato dos acervos que a gente tem aqui na América Latina? Eu acho muito importante a produção de contra-arquivos. Contra-arquivos são narrativas ou materialidades que estão tentando buscar contar histórias diferentes do que as formas como a gente já ouviu essas histórias. Os museus, eles podem se tornar contra-arquivos, mas fato é que eles são o arquivo oficial, eles são a linha pela qual se desenrola, né,
literalmente, linearmente, a memória que a gente escolhe preservar, né, na sociedade como a gente tem hoje. Eu acredito que o museu pode ser outra coisa. Museus, de uma forma geral, eles podem ser outras coisas. Mas eles ainda têm um caráter muito profundo, né, dessa origem, né, genealógica deles, que surgem com os gabinetes de curiosidades, né, com esses acúmulos europeus de coisas exóticas, diferentes, para poder entreter uns aos outros, se assustar. Em alguns dos museus antes a gente tinha, né, exemplares de pessoas vivas, né, os museus humanos. Então, a gente tem uma forma de ser fascinado com a memória de uma maneira muito particular quando a gente está pensando no que seria museu. Mas tão diversas quanto são as opiniões, são os povos também, e a gente já tem pessoas pensando museus de formas diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, no Peru, o Museu Vivo, onde você não tem objetos para serem vistos, mas você tem pessoas de comunidades tradicionais ensinando saberes tradicionais, como pintar a lã, como tear, como fazer uma casa de adobe, né? Isso faz uma manutenção da memória de uma forma que também não seja extrativista a esse povo, que eu acho que tem o direito ao seu material. Então, quando eu penso em salvaguarda, eu acho, para mim, escavar a Reserva Técnica do Museu de História Natural da UFMG foi muito revoltante e irônico, porque eu não estava me sentindo nem salvando e nem guardando. Eu estava envergonhada por algo que era isso, assim, não acendi um fósforo e julguei, mas eu sei que a gente está num processo cada vez mais intenso de repatriação de materiais. Uhum. Essa repatriação de materiais, ela pode ir, inclusive, direto para as populações, né, originárias, para as populações descendentes desses povos que construíram. O governo demarcou agora a terra lá dos Tupinambá de Olivença, né? Que é do manto, né? Exato. Eu ia citar um manto, eu quero citar depois numa outra pergunta que complementa do Otávio, mas pode continuar. Tava massa. Eu acho, portanto, que é uma ironia muito grande a gente ter muita certeza de que a gente sabe melhor do que os outros como guardar as coisas deles. É muito mais interessante quando a gente tem uma questão, né? A gente tem um problema para resolver, que a gente coloque mais pessoas envolvidas para fazê-lo. Assim, mas com certeza, as pessoas que vão ter ideias mais próximas do ideal vão ser aquelas que estão mais próximas daquele contexto, né? Então, a gente consegue pensar que esses materiais, né, que estão sendo repatriados, talvez eles tenham uma vida, né, mais digna do que dentro da reserva técnica também. Para muitas pessoas, a gente está falando de ancestrais diretos, né? A gente não está falando de fragmentos de ossos ou de pó de cálcio. A gente está falando de pessoas, né? E pessoas essas que nos legaram coisas, mas dentre as coisas que elas legaram, os próprios corpos não foi intencionalmente que elas legaram, né? Quase nunca se constrói um cemitério na intenção de que essas pessoas sejam desenterradas. Nem nas pirâmides, né? Exato. Nem que a gente tem muito essa ideia, né? Uhum. Ainda é uma violação de túmulo, né? E o Louvre, ele é esse lugar fantasioso, né? A gente trata ele como o maior museu do mundo. A impressão que a gente tem é que museu e organização museal é completamente diferente lá. Mas quando a gente vê que a senha do Louvre era Louvre, a gente percebe que talvez eles sejam muito, né, a humanidade muito parecida em diversos A gente povos. deu mais crédito do que talvez eles merecessem, né? A câmera de segurança virada pro outro lado, uma janela que era só forçar pro pessoal entrar. Entende? Coisas absurdas. Mas eu particularmente achei, assim, surreal, porque foi de uma coragem, de uma... sabe? Maldade. Só quem... Uma maldade, mas uma maldade meio macaco louco, sabe? Uma coisa meio cinematográfica, porque total, não, né? um inspetor bugiganga. Fiquei achando que aquilo dali tudo era muito macarrônico, sabe? Sim. E aí, enquanto
É isso, eu me preocupo com o patrimônio, eu acho que o patrimônio ele é um direito de todos. Essas joias que foram roubadas, provavelmente elas vão ser vendidas para pessoas que vão deixá-las ainda menos acessíveis do que elas já eram estando nos museus, né? Mas eu teria ficado mais preocupada se algo do acervo etnográfico ou arqueológico deles tivesse sumido. Sim. Eu quero falar, entrando a partir disso, dessa resposta sua, justamente na repatriação das peças, né? O manto, que foi citado, que foi ano passado, que gerou uma discussão muito interessante também, porque é um objeto religioso para aquele povo. E aí o debate, pelo menos um dos debates que eu acompanhei, era assim, ele deveria ser exposto, ser usado com essa finalidade ou não? E eu quero jogar essa pergunta para vocês, até porque o que pode ser exposto, tudo pode ser exposto ou não, ou esse debate é inócuo, porque você também, Felipe, você falou do dilema ético ali, ou moral, de filmar um crânio e tal, porque é uma pessoa e tal. Então eu queria perguntar isso, num museu, assim, tudo pode ser exposto? Não pode? O que vocês acham, assim? Se der para contextualizar um pouquinho também essa questão do manto, para quem não souber e estiver assistindo a gente também, por favor, um de vocês, rapidamente. Pode comentar. Bom, tem até um professor nosso que participou um pouco, o Rubinho, né? Mas o manto é um manto que estava na Suécia? Dinamarca. Eu fui olhar aqui justamente para isso, sabe? Pô, é o manto tupinambá. De penugens vermelhas? De penugens vermelhas, não sei. Pois Pode ser por alto, pode ser mais por alto, é um manto só pra gente entender o que do aconteceu. século XVIII. Isso. Tupinambá, que estava no museu na Dinamarca. E esse manto não existe mais no Brasil, né? Sim. Como do jeito que ele era feito, né? E aí eu acho que o mais interessante dessa história é como que ele volta, né? Assim, que tem a coisa dos sonhos, né? Como que ela chama? Agora não tudo bem, Enfim, ela uma tupinambá que tem esse processo, assim, de retomar, e ela começa a fazer um novo manto, né? A partir do sonho dela, de entender como era a técnica e a partir desse contato com o manto que está preservado lá, né, no museu na Dinamarca, que traz, assim, milhões de questões, né? Mas o que eu comentei, que eu até interrompi a Lara, que eu acho que é talvez mais importante, é que a terra tupinambá de Olivença, desse povo de onde o manto saiu para ir para a Dinamarca, foi demarcada essa semana. Então, assim, é uma consequência direta se não tivesse essa exposição toda dessa história do manto, a terra não teria sido demarcada, né? Mas, enfim, você estava perguntando se... que legal. Interessante. Sobre a exposição, né? Assim, é uma discussão válida, legítima ou é inócua? Porque o museu... Essa é uma das funções do museu também, acredito eu. Glicélia Tupinambá. Glicélia. Que é ela que teve o sonho. Enfim. Mas eu ia dizer assim, eu acho que é muito o que a Lara estava falando, assim, que o importante é o que os tupinambá de Olivença pensam sobre o que deve ser feito com o manto, sabe? Eu acho que eles são as primeiras pessoas que devem dizer, né, se ele deve ser exposto, se ele deve ser preservado, se eles acham que na Dinamarca se preserva melhor o manto ou não, sabe? Eu acho que não, por isso que ele voltou, mas enfim, eu acho que quem de direito deve dizer são eles, né? Lara, quer continuar? Que você estava falando? Tem um texto de uma arqueóloga que trabalha lá no Amapá, a Daiane, que chama O Roubo das Urnas. E ela está falando justamente sobre as políticas de patrimônio. Quando ela está falando de roubo das urnas, ela está falando de urnas que foram escavadas, urnas funerárias, que foram levadas para os museus, foram levadas para as reservas técnicas, né? E como que o que para a gente pode parecer que a gente está cuidando, zelando, guardando,
também pode ser uma forma muito intensa do Estado demonstrar que nem aquilo que você produz te pertence, nem aquilo que diz respeito à sua história, direta à história do seu povo, é maior, deve ser mais próximo a você do que a essa ideia de construção de Estado. Então, eu acho que essa questão da repatriação é muito importante. A questão da exposição dos materiais, ela também é muito delicada. Por quê? Ao mesmo tempo que eu acho que o arqueólogo, o cientista, ele não é um ser humano, um super ser humano, que aí a mão dele tem menos gordura do que a dos outros, e aí por isso ele pode tocar nas coisas, sabe? Eu acho que tem uma forma muito curiosa que a nossa sociedade tem de imputar micropoderes nas pessoas e aí elas sentirem que elas podem mais do que os outros. Eu sempre gostei de brincar com o máximo de gente possível no parquinho. Então, eu teria interesse que mais pessoas tivessem acesso a uma história que é nossa. Porque como que eu consigo convencer outro indivíduo que aquilo é importante? Não para mim, mas para nós. Se ele está vendo que, para mim, aquele negócio tem mais acesso do que para ele. Entretanto, eu acho que tem formas, e que a gente pode pensar cada vez mais, em formas mais criativas de fazer isso, sem precisar expor histórias e expor figuras, principalmente, que têm uma trajetória, né, da qual a gente nem conhece por inteiro. Porque a gente... o túmulo de Dom Pedro I, ou II, eu não lembro mais, mas que teve uma época que... tinha o coração dele, que foi exposto. Vocês lembram? É o primeiro. Foi na Independência. Que foi sei lá. Aquilo dali, ele teve um ritual para poder ser exumado, ele teve um ritual para ser devolvido, ele teve uma comitiva. Isso é um tratamento funerário que é extremamente complexo e que não é o mesmo tratamento que é dado a outros corpos. Por que ele pode ter um ritual que não é científico? Essas partes não são científicas. Mas, às outras pessoas, é designado o direito, na verdade, quase o dever, de servir à ciência. Então, eu acredito que essa questão de expor os corpos, a gente tem uma série de possibilidades alternativas. A gente pode, com as novas tecnologias, né, fazer modelos 3D, a gente pode fazer réplicas, a gente pode, inclusive, pensar em materiais diferentes que permitam o tato, porque aí a gente pode ter outras formas de experimentar esse mundo que não seja só por essa visão que quer consumir tudo num grande feed, onde a gente vai ver tudo do mundo todo, né? Existem muitas pessoas que vão nos museus e, mesmo com as coisas expostas para serem vistas, elas não conseguem ter uma boa experiência, ou porque elas não enxergam, ou porque elas não têm a mobilidade para chegar até onde aquele espaço está. Tem formas diferentes da gente aproximar, né, as pessoas que estão vivas daquilo que já foi construído por outras pessoas, sem, eu acho que, desonrar os mortos. E aí, dentro disso que você está falando, uma dessas formas, por que não o cinema, né? Uhum. E acho que a gente pode encaminhar um pouquinho para esse lado agora, né? A gente já falou muito aqui de museu e acho que foi incrível, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, então, do processo do filme, né? Que vocês começaram a fazer um banco de imagens gigantesco, um HD, e vai colocando e colocando. E aí, como que isso virou um filme? Assim, eu sei que tá no boteco, vocês decidiram, você falou... Mas, assim, nessa linguagem e um pouco dentro dessa ideia cinematográfica mesmo, que acho que a sua trajetória até conversa um pouco com isso, né? Você já fez outros documentários de diversas questões. Eu queria que você tentasse detalhar um pouco isso, assim, esse processo. O que um bando de imagem ou aquele momento emocional que vocês foram impactados ali trouxe vocês até agora, esse fim de semana, onde vai sair o filme na telona, cara? Nossa. Eu sei que é muita coisa, né? Filme na minha cabeça. Tem que dar uma resumida assim, no processo, mas só pra gente tentar entender também esse processo de um documentário, um pouco dentro disso que ela falou, né? Com essa outra função também, talvez, né? Da história. Eu acho que o documentário tem uma coisa assim, que a gente costuma pensar o cinema a partir do cinema de ficção clássico, né? Então você pensa assim, que você tem um roteiro de partida
E você vai filmar ele e o filme vai ficar daquele jeito ali e tá pronto, né? Aí você só corta ali na ilha. E o documentário é um processo quase inverso, assim, né? E nesse caso nosso foi muito na experiência, assim, na tentativa e erro da gente estar lá acompanhando a experiência do resgate e se perguntando, assim, onde que tá o filme aqui? Porque a gente sabia que tinha um filme ali, mas não sabia onde que tava, o que era o filme. E aí a gente foi caminhando para uma coisa muito sensorial, assim, de entender que aquela experiência ali do resgate, de você estar ali dos barulhos, das imagens que a gente via ali, das coisas queimadas, sabe? Dessa experiência, assim, que eu acho que é muito impactante, que é de você catar um pedacinho de osso ali e separar de um pedacinho de carvão e falar, isso aqui, que é um pouco do que a gente estava conversando, né? Isso aqui vai para o museu, isso aqui vai para o lixo. E a gente começou a pensar isso, né? Que o filme estava ali. Ficamos acompanhando essa coisa, assim, tempos, né? E aí filmamos muito. E enquanto a gente estava ali, voltava para filmar, a gente ficava se perguntando e fazendo experiências também. Algumas coisas de ficção, algumas coisas de corpo. Uma amiga nossa que é bailarina, fazemos experiência de corpo, de coreografia. Porque a gente estava lidando com corpos também, né? E aí a gente chegou numa ideia, assim, muito na conversa, eu, Lara, André, Bola também, a partir do que a gente já tinha filmado, algumas coisas acompanhando ali, de que a gente precisava ter uma narradora. Porque, desculpa te interromper, mas é que quando você fala assim, a gente chega numa ideia, a coisa que eu penso é uma ideia de forma, né? O documentário tem um pouco essa coisa de forma. Que você pensa primeiro a forma e depois o desenrolar. É por aí? Fala, pode continuar. É por aí. É porque eu tô indo pelo lado do que aconteceu ali. Nossa, mas, beleza. Como a Lara falou, teve uma criança sepultada que não foi queimada, ela estava na exposição, ela não estava na reserva técnica. E aí a gente começou a se perguntar, e se a gente fizer o filme da perspectiva dessa criança? Né? Se for ela narrando. Que legal. Mas aí, a gente ficou pensando, mas essa criança, ela viveu em Diamantina. A gente também não conhece ela. Tipo assim, é verdade. Como que nós vamos ser a voz dessa criança se a gente não faz ideia, assim? A gente sabe muito pouco sobre ela. E a gente foi caminhando para esse lugar, assim, né? Para essa forma, que é uma pessoa que está vendo um incêndio ali e está vendo essas imagens e tentando entender. Então, a gente chegou no roteiro, num argumento que seria uma arqueologia das imagens que a gente estava fazendo. Então, assim, a partir daquelas imagens, vamos fazer uma pesquisa arqueológica para entender o que é isso, o que essas imagens dizem. E aí, muitas conversas, vimos muitas vezes as imagens, a gente viu tudo que a gente filmou e ficava conversando, chegamos na ideia de que seria uma alienígena, que era também um jeito de buscar essa alteridade, assim, né? De como aqueles sepultamentos são a gente é alienígena para eles e vice-versa, né? Assim, é um mundo inalcançável, que essas imagens também seriam vistas por olhos de uma pessoa que também é de outro mundo, assim, né? E aí de outro mundo pode ser, enfim, de outro planeta, mas assim... Ou de outro espaço temporal. Que e legal. aí a gente chegou nessa personagem, que é a voz, que foi feita pela Regiane Faria. E aí foi um texto também que foi dificílimo de fazer, assim, que é super poético, e a gente ficava indo e voltando, assim, porque a gente achava que estava difícil demais o texto, aí a gente facilitava ele, e aí Lara é poeta, aí a gente ficava fazendo os exercícios de escrita, indo e voltando, e gravando a voz para ver se estava funcionando, e jogando em cima das imagens, e aí chegamos nisso, assim, a gente fez ele capitulado, então era uma forma também que é meio palimpsística, assim, né, que tem uns capítulos que estão meio sobrepostos ali, e não é linear.
E aí o filme virou isso, assim, é essa pessoa, essa voz que tenta entender o que aconteceu ali. Que legal. Eu quero entrar um pouquinho mais na forma do documentário, justamente porque eu fiquei muito curioso quando você falou que tem performance ali também e são capítulos sobrepostos. Como é que ficou esse resultado final, assim, mais ou menos? Como é que você diria, assim? Porque ficou muito distante da visão tradicional que as pessoas têm do documentário. Entrevista e imagem de corte, entrevista e imagem de corte, né? Imagino que não é bem assim, né? Não tem nenhuma entrevista. Cara, é isso. É aquela pergunta que eu falei no começo. Assim, muitas pessoas perguntam, é documentário ou é filme? E, enfim, documentário é filme, né? Mas a gente queria fazer um filme e a gente queria, que acho que foi um desafio que a gente se colocou, assim, não sei se a gente conseguiu, mas fazer um filme sobre um museu, né? Sobre um tema tão difícil, assim, né? E com discussões muito profundas também, que fosse um filme acessível, sabe? Que pessoas que não conhecem o Museu de História Natural, que não estão contextualizadas nessa discussão sobre museu, sobre patrimônio e preservação, conseguissem assistir aquilo e se conectar. Então, acho que foi... enfim, foi esse desafio que a gente se colocou ali. Não sei se conseguimos. É legal isso que você está falando, né? E eu acho que da outra entrevista que eu fiz com você durante a pandemia, a gente conversou um pouco sobre isso. Se não me engano, foi na época do Arara, né? Sim. E que o Éric Rohmer, mas vários outros cineastas falam que é o contrário do que você estava falando, né? Todo documentário é um filme, óbvio, mas o que ele fala todo filme é um documentário do seu próprio tempo, por que não, né? Porque tá trazendo coisas ali, enfim. E aí eu queria falar um pouco de cinema. Você já tinha participado de filme? Como que foi para você, que é uma arqueóloga, o processo cinematográfico aí, principalmente com esse envolvimento emocional que você citou mais cedo aí? Eu queria fazer um comentário também antes da resposta, Claro. Porque tem um professor, o André Prus, que é um dos nossos professores mais longevos da arqueologia, e ele falava em aula uma coisa que pra gente ressoou muito na hora que a gente estava pensando nessa coisa do roteiro do filme, que quando ele está explicando a evolução humana, e aí ele vai falar sobre como que a inserção do ela mudou os rumos da nossa espécie. A maior parte das vezes que a gente está estudando isso, de uma forma geral, o que é nos explicado é que o fogo nos auxiliou para a cocção dos alimentos, isso quebra as enzimas de uma forma diferente, faz com que a gente tenha um consumo de elementos diferentes e se desenvolva. Mas, na opinião dele, o fogo também tinha um outro aspecto que era até mais deslumbrante da parte dele, que eu concordo, que o fogo nos permitiu sonhar. Quando a gente tem uma fogueira à noite, a gente tem uma segurança maior do que a gente tinha para dormir anteriormente. Isso faz com que as pessoas consigam ter um estágio de sono diferente do que eles tinham. E aí você imagina, sonha, cria mundos novos. Para muitas culturas, o fogo funciona como um disco rígido, de fato, onde ele vai coletando essa memória, coletando conhecimento. Isso atravessou a nossa ideia o tempo todo quando a gente estava pensando sobre também o fascínio do fogo, essa coisa que ela não é que ela não é definitiva na medida em que é só para destruir ou só para cultivar, florescer, crescer, evoluir. Ela é um elemento que, assim como todos eles, né, tem esse aspecto de fármaco, né? Vai ser utilizado a depender da circunstância. Até na coisa da caverna de Platão também, em algum aspecto, da sombra. São muitas do cinema, camadas. Né? Do cinema. Que no fim é um cinema isso também, jogo também, de sombras. Né? Legal. E aí isso, nossa, deixou a gente muito... assim, foi... É uma das coisas que eu mais gosto de contar sobre o filme. Aí por isso que eu não queria deixar de falar. Mas em relação à última pergunta que você fez, para mim foi completamente inédito. Eu tinha participado antes enquanto
poeta de só alguns vídeos de declamação, de poesia, né? Ou clipes de música, nada que seria... E o universo audiovisual, ele é muito diferente dos outros universos das artes, né? O poeta, quando ele vê um cinegrafista, ele fica... vocês têm dinheiro? Vocês têm... E às vezes não tem também, né? Geralmente não tem. A verdade é essa. Mas tem toda uma estrutura, né? Porque o poeta no palco, ele trabalha com a voz e a memória. Agora, o cinema, ele tem câmeras, ele tem microfones, ele tem... booms, ele tem parafernálias, trapizongas, negócios. E aí, para arqueólogos, isso é interessantíssimo, né? Um objeto que eu não sei o que é, para mim é colônia de férias. Ao mesmo tempo, a gente ficou meio acuado, assim, acho que todos nós da equipe de arqueólogos, de se pensar assim, poxa, mas eu sou cientista, antes de ser ator, antes de ser personagem, o quanto do que está sendo mostrado é algo que impacta ou não esse outro universo, né? Mas, no final das contas, eu acho que, para mim, foi um grato presente, assim, ter conseguido participar tanto dessa parte de trás, sabe, do roteiro, para perceber o tanto de gente envolvida para fazer um filme também, né? A gente, acho que não tem dimensão, e olha que é isso, assim, a gente não teve muitas... diárias programadas para filme. A gente teve muitas diárias de escavação. Então, a gente teve só realmente uma amostra do que pode ser esse processo de filmagem, né? E para todos nós foi assim, uau! E aí, como eu estava participando do roteiro, os outros arqueólogos ficavam me perguntando, né? Se tá indo tudo bem, o que eles estão falando? Tá certas datas? A gente tá aonde? Como que tá? Vão achar ruim? E aí foi muito divertido isso também, sabe? Ficar vivendo nesse mundo de fazer as pontes. Que legal, né? Tem aquela história de que uma criança necessita de uma aldeia para ser criado. Um filme é um pouco por aí também. Sim. Felipe, a gente está indo para o final, o diretor já sinalizou ali. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória no cinema, né? Eu citei o Arara, você fez mestrado de cinema em Portugal. Rapidamente, queria que você falasse um pouquinho aí o que você achar que vale a pena compartilhar aí com quem for ver esse filme ou com quem está vendo, divirta-se com a gente aí. Eu vou começar... Eu tô meio nostálgico porque eu trabalhei aqui no estado de Minas e passei aqui no prédio, lembrei, assim, eu acho que foi uma coisa, enfim, que eu acho que vale citar da minha trajetória, que eu sou jornalista de formação, fui repórter aqui do estado de Minas e eu fiz uma matéria em 2013 sobre o relatório Figueiredo, que era na época da Comissão da Verdade, no esforço da Comissão da Verdade de investigar... especificamente nesse caso, a relação do Estado com os povos indígenas. E aí era esse documento, o relatório Figueiredo tinha desaparecido de 68. Em 2013, eu encontrei o Marcelo Zelic, que encontrou o documento. Então eu dei esse furo aqui. E foi uma coisa que me marcou muito. E disso, eu fiz essa matéria, foi uma série que saiu aqui, saiu no Correio também. E me chamaram para fazer pesquisa para um documentário sobre isso, que nunca saiu, mas foi minha ponte para o cinema. Que aí eu comecei a fazer pesquisa para esse filme e me dei conta que era mais ou menos o que eu fazia aqui como repórter. E aí fui me enfiando no cinema. E depois passei no mestrado na Universidade do Minho e aí fui estudar audiovisual lá. E aí, depois, já no cinema, assim, eu fiz um filme lá que foi premiado no festival de... Eu fiz 2 filmes, os 2 filmes que eu fiz lá no mestrado, os 2 ganharam o prêmio lá no Festival de Cinema de Braga. Que é o Bailarino e um outro que era... Essa noite vi 2 marcianos de Smoking, que é sobre uma história de rádio lá, que a galera faz tipo Orson Welles. Faz uma invasão da Guerra dos Mundos lá em Portugal. Aí eu fiz mestrado lá e aí eu me dei conta que não era só isso, assim. No cinema não é reportagem, né? Então aí foi uma trajetória assim, de anos. Fiz uma produtora com alguns amigos, aí eu fiz vários curtas e me aprofundei no cinema para entender também isso, assim, né? Cinema é cinema e
não precisa... assim, ele tem uma função que é a função, acho que é a função da arte, assim, né? Que tá ali, que o Leminski vai falar que é um utensílio, né? Mas é importante pra caramba, né? Assim, eu acho que é isso, né? O Leminski fala uma coisa muito legal, que ele fala que é o gol do Zico, assim. O gol do Zico serve pra quê, cara? O gol do Zico serve pro gol do Zico, sabe? Assim, é pra você gozar ali com o gol, é lindo, né? É isso. Então, acho que, assim, a arte serve pra isso também, é pra gente sentir, né? Eu acho. Assim, talvez das coisas menos importantes a coisa mais importante que tem, né? E aí foi isso. Aí fui me enfiando no cinema até chegar no Palimpsesto, que é o filme que nós estamos lançando agora. Pois é. Bom, a gente precisa ir para os finalmente. Se a gente tem feito um joguinho aqui, então eu vou fazer 2 perguntas para cada e aí responder da forma mais concisa possível, beleza? Começar com a Lara. Bom, arqueóloga, né? Eu queria que você falasse assim, um povo. Um povo? O que te marcou na trajetória? Humano. Legal. E um museu. O Museu Afro-Brasil em São Paulo. Legal. Um cineasta. Nossa, Tem algum... passou muitos, enfim. A Dirley Queiroz. E um documentário. Um documentário? Bom, já que eu falei da Dirley, né? A cidade é uma só. Legal, legal. Fica aí o convite para a Dirley vir aqui, já foi convidado. A gente está sempre tentando trazer cinema mineiro, independente. Então, um abraço para a Dirley, venha no Divirta-se. A gente quer conversar com você. Gente, para as palavras finais, queria que vocês contassem, né, onde que o filme vai estar. A gente vai lançar esse podcast. Hoje está sendo lançado, quinta-feira. Pode ser visto atemporal, mas para quem está vendo a tempo, dá aí a divulgação e também das redes, onde, né, encontra vocês, a produtora e tudo mais. Sim, o Palimpsesto estreia aqui em Minas, aqui em BH, no Fórum Doc, 29º Fórum Doc, que eu aproveito para fazer um elogio, que é um festival incrível, que eu gosto muito. Vai passar no Cine Humberto Mauro nesse domingo agora, dia 23, às 18 horas, gratuito. E no dia 28, sexta-feira, às 17 horas, no Cine Santa Teresa. O filme já passou. Ele teve uma estreia internacional agora em novembro no Festival de Pequim. Ah, que legal. Mas a gente não foi, infelizmente. Não mandaram a passagem, não? Ai. Eles fizeram a legenda em mandarim, mas não mandaram a passagem. Passou no Festival de Brasília, passou no Cine Esquema Novo, no Rio Grande do Sul. E a gente está pensando como que a gente, depois desse circuito de festivais, o filme estreou em dezembro do ano passado, como que a gente consegue circular com ele mais. Às vezes, assim, o sonho é a gente conseguir colocar ele em sala comercial, que seja uma semana, assim, né? Mas não temos isso previsto ainda. Bom, e a gente tem também, né, as redes sociais do pessoal que fez o filme, né, o Almôndega Filmes, a Almôndega Quarteto. Filmes, a produtora, Quarteto Filmes. Ah, o Quarteto tá envolvido, Quarteto que legal. tá. Uhum. E o meu Instagram pessoal, Arqueopoesia. Legal. Lucas, mais alguma coisa? Só agradecer, obrigado mesmo, viu, gente? Valeu mesmo por vir aqui, por aceitar o convite. Foi um debate um pouco mais profundo até do Sim. que a gente às vezes está acostumado. Então eu queria pedir meu diretor para cortar naquela ali, para a gente dar um tchau final. Para mais notícias do Brasil e do mundo, em.com.br. Deixa o seu like, comenta aqui. Se você viu o filme, gostou, detestou, manda aqui embaixo que a gente vai repassar pro Felipe e ele vai atrás de você se você tiver falado mal. Beleza? Brincadeira. Até a próxima e um abraço. Divirta-se. Cultura é divirta-se.